Fala, meus tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? É um final de semana de futebol um pouco mais alongado, né? Na Rede com Todaro, o meu canal aqui, onde eu trago os principais jogos das principais equipes do futebol brasileiro, ou seja, das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Aí a gente traz todos os campeonatos que as equipes disputam. E nesse vídeo de hoje eu vou abordar os jogos da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Uma rodada aí que já está encaminhando para aquela rodada, né? A 10ª rodada, onde eu vou trazer também análise de pontos, né? Como que está a pontuação de cada equipe. Nesse vídeo, né, até a 10ª rodada, eu estou trazendo muito mais focado na questão de desempenho das equipes. Eu acho que a partir da 10ª aí, eu acho que as contas começam a fazer parte também do futebol, da disputa do Campeonato Brasileiro. Então, hoje vou falar um pouquinho mais de desempenho, e aí ao longo do próximo vídeo eu vou abordar também questão da pontuação, fechou? Mas vamos, meus queridos, vamos começar então com o jogo que abriu a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi a disputa entre Fortaleza e Bahia no Castelão, né? O jogo ficou no 0x0, não foi um 0x0, como posso dizer, lento, um 0x0 fraco, um 0x0 de poucas oportunidades, pelo contrário, mas aqui na Rede com Todaro, se você está vindo aqui pela primeira vez, você vai conhecer o termo poupa-tempo. O que é o termo poupa-tempo? A gente simplesmente não se aprofunda muito no jogo, porque foi um 0x0, cara. Não tem muita coisa. Alguns 0x0 até tem, mas nesse, no caso, não foi. Foi um 0x0 comum, onde o Fortaleza tentou mais do que o Bahia. Pro Bahia, o empate foi de bom tamanho, né? Muitos apostavam aí que o Fortaleza iria golear a equipe do Bahia no Castelão. Não aconteceu, ficou no 0x0. Então, dá esse certo frescor ao Bahia de ter voltado do Castelão com um pontinho que vai ser muito importante para a equipe ao longo do campeonato, sem sombra de dúvidas. Também no sábado, o Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro, né, na disputa do Clássico de Minas, que foi disputado perdão, qual é o nome do estádio? No Parque do Sabiá. Né, não foi disputado no Mineirão por conta do gramado e também não foi disputado no Independência por conta do jogo que aconteceu mais tarde entre América e Corinthians. Mais tarde não, né, no mesmo horário entre América e Corinthians. O Atlético venceu com um gol no meio do primeiro tempo, né, um gol do Hulk de falta lá de longe, a quase mais de 50 metros de distância do gol. Cara, foi um jogo onde o Atlético não dominou tanto, né, o Cruzeiro teve muitas oportunidades de fazer gol. Né, se não fosse o Everson no sábado, provavelmente o Cruzeiro teria pelo menos empatado ou virado, até mesmo virado esse jogo. Não aconteceu, né, o Everson fez uma excelente partida, uma excelente noite do goleiro atleticano. Mas, cara, e aí você pega o contraponto, né, que foi o gol do Hulk. Eu senti que não foi um frango, tá, o lance do Rafael, mas foi um final de semana muito peculiar de falhas de goleiros, né? A gente teve o Rafael Cabral aqui falhando pelo Cruzeiro, também tivemos o Rafael falhando com o São Paulo no domingo, no jogo contra o Grêmio, e mais tarde no próprio domingo tivemos a falha do Everton no lance com o Luan, onde resultou o gol do Curitiba. Então foi um final de semana um pouco ali perigoso para os guarda-redes do Campeonato Brasileiro, mas é óbvio que a falha dos Rafaéis, né, do Cruzeiro e do São Paulo foram mais comentadas porque falharam em momentos chaves do jogo. Né? Ambos os gols foram gols decisivos para a vitória do time adversário. Mas, cara, o Rafael tá fazendo uma boa temporada pelo Cruzeiro, eu acho que é um bom goleiro, né? Pelo momento que o Cruzeiro tá tendo, eu acho que na minha opinião, é um goleiro acima de nota 7. O Rafael fez uma excelente temporada com o Santos, fez uma regularidade absurda na Europa, voltou aqui pro Cruzeiro, né? E aí consegue fazer umas boas temporadas aí. A última foi boa, né? Foi regular, e essa com alguns momentos inferiores, mas mesmo assim mantendo um bom nível. Nesse lance, na ocasião, falhou, né? Falhou no gol, o Hulk. Mas, cara, eu sempre gosto de dizer que o mérito do cara que faz um gol de fora da área, de longe, principalmente como foi esse gol do Hulk, é mérito do atacante, cara. Se o Hulk não chuta, se o Hulk não põe a força necessária, dificilmente a bola sairia o gol nesse lance, entendeu? Então é mérito do atacante que chutou, que acreditou no seu lance, entendeu? Mas fica essa ressalva, tá? O Atlético não dominou o Cruzeiro como eu esperava também. Né? O Cruzeiro sim dominou o Atlético, mas não conseguiu converter suas oportunidades em gol.
Também no sábado tivemos a vitória do Atlético Paranaense por 1-0 diante do Botafogo, né? Até então não, né? O líder do campeonato acabou perdendo a Arena da Baixada. Muito mais do que falar do jogo, né? Que foi um jogo muito equilibrado, com muitas oportunidades de ambos os lados. O Bento fez grandes defesas, o PR também fez grandes defesas pro Botafogo. Eu quero falar desse jogo em específico, né? Do líder do campeonato, do time que está buscando o título do campeonato brasileiro, no caso, disputar os jogos na Arena da Baixada. E não é de hoje, já faz um tempinho que eu tô falando isso, que os jogos na Arena da Baixada, em outros estádios, são jogos chaves para você querer ser campeão brasileiro. São jogos importantes para você buscar o título do Campeonato Brasileiro. E eu acredito, cara, e assim, pode me apresentar uma análise muito mais completa do que eu estou fazendo aqui agora nesse vídeo de bate-pronto. Eu posso até trazer um vídeo mais aprofundado, um pouco mais para frente, né? Mais para a reta final do Campeonato Brasileiro, talvez. Que, mano, na minha visão, na minha recordação, os times que não perderam na Arena da Baixada mais facilmente venceram o Campeonato Brasileiro. Então, tipo assim, pode ter essa média, tá? Mas eu acredito que jogos na Arena da Baixada, Morumbi, Vila Belmiro, Mineirão, contra o Atlético Mineiro no caso, são jogos muito importantes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo perdendo para o Atlético quer dizer que o time não vai brigar pelo título? Desde o começo do Campeonato Brasileiro eu acreditava que já não ia brigar, né? Eu acho que é um time que está conquistando muitos pontos logo no começo. É de suma importância para o Botafogo, né, que tinha a meta de ficar ali no meio da tabela, saindo do Z4. Então, cara, para mim, na minha visão, na minha cabeça, né, do começo do campeonato, mano, essa derrota do Botafogo é completamente esperada pro Furacão, entendeu? Não me surpreende, né? O Furacão venceu com o gol do Alex Santana. Impressionante como esse volante tá ganhando destaque, né, com a camisa do Furacão. Mas enfim, uma vitória que eu esperava, foi um jogo muito aberto, as duas equipes procuraram um gol o tempo todo. Foi um jogo muito legal de assistir, cara, foi um jogo interessante mesmo. Mas venceu a melhor equipe na minha visão. Eu acho que o Atlético Paranaense consegue ser melhor, eu ia falar muito melhor, mas melhor no momento do que o Botafogo. Tanto que eliminou a equipe também na Copa do Brasil. Também no sábado, né, não fechando a rodada, porque ainda vamos ter mais um jogo no sábado, o América venceu por 2-0 a equipe do Corinthians, gols de Danilo Avelar e Renato Marques, ambos no finzinho do jogo. Não foi um jogo que o Corinthians dominou o adversário. O primeiro tempo foi muito fraco, né? Não teve grandes oportunidades para as duas equipes no primeiro tempo. Foi muita cadência, foi muita falta no meio de campo, ali, muita marcação das duas equipes. Mas no segundo tempo as oportunidades começaram a aparecer. Só que, cara, como eu posso dizer? O Corinthians, ele já tô falando isso faz tempo, né? O Corinthians ele vem sofrendo muito com o departamento físico do time. Corinthians, Inter. O Inter até a gente vai falar disso também no próximo jogo. Que eu vou comentar aqui com vocês. Mas o Corinthians sofreu demais, cara. E aí toma os gols na reta final, não consegue fazer os seus gols no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, e acaba tomando os gols na reta final, né? E aí é onde a equipe acaba perdendo pontos importantes. Nesse momento, nona rodada do Campeonato Brasileiro, Gabriel Todaro diz a seguinte, abre aspas, Corinthians perde pontos contra o adversário direto, contra a briga no Z4, tá? Agora cara, o América chegou a 7 pontos enquanto o Corinthians ficou com 8. Né? São 8, né? São 8. São pontos perigosos, o Corinthians conquistou apenas 8 pontos em 27 de disputados, então deixou de conquistar 21 pontos nesse Campeonato Brasileiro até então. Então, assim, cara, fica muito perigoso, cara, o restante do campeonato pro Corinthians, pensando em projeção de... Eu não falo nem para essa temporada, não falo nem de campeão brasileiro, mas para a próxima temporada, né? A gente não sabe se o Corinthians vai brigar pela Libertadores, não sabe se o Corinthians vai conseguir nem sequer uma vaga para a Sul-Americana, eu acho mais provável no momento, pela questão de pontos conquistados, desempenho mesmo da equipe. E outra, fora de casa, esquece o Corinthians, né? Não sabe jogar, desaprendeu a jogar fora de casa. E aí, cara, fez uma péssima partida, na minha opinião, contra o América Mineiro. Teve ali suas oportunidades no começo do segundo tempo, mas foram muito poucas se comparado ao caminhão que o América teve na reta final. Tanto que saíram os 2 gols do Coelho. Fechando os jogos do sábado, tivemos o duelo na Vila Belmiro, entre Santos e Internacional. O Inter saiu na frente com o Luiz Adriano, aproveitando um bate-rebate na área, o atacante do Colorado fez 1-0. E na sequência, né, 9 minutos depois, o Santos empatou com o Lucas Lima de falta. E o jogo foi isso, tá? O jogo aconteceu em 11 minutos e foi só isso. Depois dos 30... Tudo bem, tô brincando.
o resumo do jogo é isso, né? 11 minutos com os 2 gols ali acontecendo nesse tempo do jogo. A partir disso, cara, foi assim, o Inter tendo oportunidades até os 30 minutos do primeiro tempo, e isso eu não tô brincando, se você for ver os lances, né, os melhores momentos da partida, o Inter só aparece atacando no comecinho do vídeo, assim, lá, sei lá, 1 minuto e meio do vídeo, e aí se você olha pro reloginho em cima da tela, vai estar aparecendo exatamente isso, né, 30 minutos do primeiro tempo. Então, cara, novamente, contra o América Mineiro na Copa do Brasil foi a mesma coisa, o Inter sofreu demais com o seu departamento físico na reta final do jogo, né, acabando tomando o gol do América no jogo da quarta-feira, né, e agora não consegue vencer o Santos na Vila Belmiro, é mais time do que o Santos, tá, que isso fica bem claro, mas não conseguiu vencer o Santos na Vila, né, e volta com esse 1 pontinho, que é um péssimo resultado para as duas equipes, né, se tratando de o Santos perdendo pontos em casa e o Inter perdendo uma oportunidade de vencer um adversário um pouco mais fraco do que ele fora de casa, num estádio onde algumas equipes vão perder sim alguns pontinhos. No domingo, né, o Fluminense abriu a rodada do domingo vencendo por 2-1 a equipe do Bragantino. Ganso e Felipe Melo fizeram os gols do Flusão, todos no primeiro tempo, esses 2 gols no primeiro tempo, e Thiago Borbas descontou com um chutaço de fora da área na segunda etapa. É bom o Fluminense voltar a vencer, né? É bom pro Fluminense, né, obviamente, voltar a vencer, principalmente nas vésperas de um jogo contra o River Plate e pós-eliminação pro Flamengo. Mas não foi um jogo assim que o Fluminense dominou muito, né? Desempenhou um grande trabalho ofensivo e defensivo. O Cano ainda continua muito desconectado do jogo. O Diniz não consegue mais colocar o seu atacante como principal peça do seu setor ofensivo, tanto que o artilheiro nos últimos jogos aí com 4 gols é o Ganso, né? O Ganso vem aparecendo muito bem nos últimos jogos aí do Fluminense, menos contra o Flamengo, que não marcou nenhum dos 2 duelos, e o Felipe Melo ainda fez o gol aí, né? Então sempre o Ganso e um zagueiro ou um cabeceador vem fazendo gols pro Fluminense vencer suas partidas. E o seu ataque, que antes era o grande diferencial com Arias e o próprio Cano, não vem aparecendo muito bem. O Bragantino, cara, é uma equipe muito ofensiva. Não acho que o Bragantino vai brigar para cair nesse Campeonato Brasileiro. Até agora nas 9 rodadas. Porque, cara, é uma equipe que tá jogando bem. É muito interessante esse futebol do Bragantino de ir para cima, de encurralar, de incomodar, principalmente fora de casa, né? O Bragantino incomodou muito o Palmeiras no Allianz Parque, volta a incomodar o Fluminense no Maracanã, mas aqui já sai derrotado, contra o Massa Bruta sai derrotado, né? Era uma derrota que o Massa Bruta esperava, né? Como eu falei, o Bragantino ele briga pela parte de baixo para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, e quase conseguiu arrancar pontos importantes do Fluminense, né? Que, volto a dizer, não parece ter voltado totalmente o mesmo time que estava 7 rodadas atrás, tá? Também às 4 horas da tarde do domingo, o Grêmio recebeu o São Paulo e venceu por 2-1. Cristaldo de pênalti e Reinaldo fizeram os gols da virada do Grêmio, né? Pelo amor de Deus, Grêmio, não Inter. E o Calério fez o primeiro gol do São Paulo, o primeiro gol do jogo, né? Saiu mandando cadê a torcida, né? Mão na orelha, que não sei o quê. Mal sabia ele que um pouco mais de 16 minutos depois o Cristaldo empataria o confronto e depois, 9 minutos depois, o Reinaldo viraria o duelo. Cara, pra mim o grande diferencial do jogo foi o Soares, né? Que por mais que não tenha feito o gol, né, deu assistência pro gol do Reinaldo e brigou ali pela jogada do pênalti. Foi o grande diferencial do Grêmio, foi o grande diferencial do jogo. O São Paulo voltou a desempenhar o futebol do Rogério Ceni, que é muito preocupante, com muito chuveirinho na área, muita bola levantada na área. Eu quero acreditar, quero muito, você torcedor São Paulino também, espero que você esteja querendo acreditar, assim como eu, que tenha sido o gramado da Arena do Grêmio, que tenha reacendido essa memória dos jogadores do São Paulo e que isso não volte à tona para os próximos jogos, tá? O São Paulo não jogou bem no segundo tempo, por mais que tenha tido mais a bola e a principal oportunidade da segunda etapa, né, que foi uma bola no travessão do Rodriguinho, né, moleque da base do São Paulo. Cara, foi só isso, entendeu? O São Paulo não criou muitas oportunidades depois, não brigou o Gabriel Granda a fazer grandes defesas. Então, assim, faltou, acho que, para o São Paulo no segundo tempo a criação de jogadas, né? E principalmente depois de entrar o Luciano, que para mim o ataque do São Paulo desaparece quando o atacante entra em campo. Não sei, eu acho que é onde o Dorival acaba colocando ele, que ele não acaba desempenhando bem. Eu acho que tem que encontrar uma outra forma de jogar com o Luciano.
No segundo tempo, quando ele entrou, o São Paulo não conseguiu criar tantas oportunidades como vinha criando momentos antes, com a boa entrada do Rodriguinho. Eu acho que o Dorival tem que começar a pensar em colocar o moleque de titular, né? Porque entrou muito bem no jogo. E foi o diferencial do São Paulo, cara, no segundo tempo, foi esse menino, o Rodriguinho, e tomara que pensem em colocar ele de titular nos próximos jogos. Às 6h30, abrindo os jogos que encerrariam o domingo, o Palmeiras recebeu a equipe do Coritiba e venceu por 3-1, gols de Arthur e 2 gols do Rony. Aleph Manga descontou no finzinho após, como eu falei, após uma lambança do Everton com o Luan. Mas, cara, é um jogo muito controlado do Palmeiras. Poderia ter sido muito tranquilamente um 3-0 ou um 4-0. O tanto que fez o quarto gol o Palmeiras, né, mas foi anulado. Mas, cara, foi um jogo muito tranquilo. Foi um jogo onde o Palmeiras não jogou tudo aquilo que poderia ter jogado e soube descansar a equipe durante os 90 minutos. O Abel não precisa trocar, fazer as 5 substituições, tirar os seus principais peças, tirar Gomes, tirar Luan, tirar o Veiga não jogou, mas tirar o Dudu ficou os 90 minutos. Então, assim, é muito interessante isso que o Abel vem fazendo com o Palmeiras nos últimos jogos, principalmente onde a maratona de jogos deu uma aumentada. A equipe não precisa ser totalmente substituída, entrar com um time alternativo, pode entrar com o time titular e descansar assim. O Palmeiras fez 3-0 no Curitiba, quer dizer, o Palmeiras fez 2-0 no Curitiba ainda no primeiro tempo, e aí começou a descansar a equipe, né? Tocar mais a bola, rodar mais o jogo, ficar um pouco mais com a bola, não tomar tanto sufoco assim do Curitiba, não deixar o Curitiba impor o ritmo do Coxa no jogo, né? E aí no segundo tempo o Coritiba começou a querer sair um pouco mais, começou a querer aprontar um pouco mais contra o Palmeiras, e aí o Palmeiras foi lá e fez o terceiro gol, tomou o gol do Coritiba, é verdade, no fim do jogo. O Coritiba mesmo assim começou a encurralar o Palmeiras um pouco mais na reta final, mas nada que fosse incomodar muito assim o Verdão, e conseguiu sair com essa vitória importante que cola no líder, mas como eu falei, são 19 pontos, né, se eu não me engano, e o Botafogo está com 21. Então, assim, a gente vai analisar muito ainda na próxima rodada, né, que eu acho que vai ser um pouco mais importante do que essa, porque já vão ter corrido 30 pontos, né, e a gente vai poder analisar um pouco mais de como estão sendo esses jogos, mas o Palmeiras continua sendo a equipe que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, e eu acho que isso é o mais importante, né, porque se a gente for tirar o recorte de 10 jogos e fazer a média pro restante do Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras perder no próximo final de semana para o São Paulo, será uma derrota em 10 jogos no Campeonato Brasileiro. E se a gente for permanecer assim, o Palmeiras vai ter 3 derrotas no Brasileirão. É uma campanha de ou campeão ou postulante a título, né? A briga pelo título. Então é muito, muito interessante esses dados da equipe do Abel Ferreira, que vem doutrinando cada vez mais o futebol brasileiro. A próxima que eu vou falar é o jogo entre Goiás e Cuiabá, que eu não queria falar, cara. Como que foi um jogo ruim de assistir, cara? Que jogo fraco, jogo monótono, né? Um jogo que não vai, cara. O Cuiabá vence, né? Não convence, muito longe disso, mas começa a vencer suas equipes, seus confrontos diretos. Perdeu pontos contra o Curitiba em casa, mas conseguiu vencer agora fora o Goiás. O Goiás que vem se complicando, né? No Campeonato Brasileiro tá um leãozinho, tá um time muito fraco, não consegue impor o seu ritmo de jogo, ser uma equipe competitiva e muitas vezes, e acaba pagando o pato, como foi nesse jogo agora contra o Dourado no Relé Pinheiro. Méritos do Goiás, quer dizer, méritos do Cuiabá, que fez o gol com o Daverson, né? E aí o Cuiabá consegue ali pontinhos importantes para se distanciar do Z4 cada vez mais. Nessa segunda-feira tivemos o clássico dos milhões, né? O Flamengo e Vasco e Flamengo no Maracanã, e o Vasco foi atropelado, né? Acho que isso pode ser muito bem dito aqui, né? O Vasco sequer viu a cor da bola, foi amplamente dominado pelo Flamengo do começo não, mas a partir dos 14 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, com poucos espasmos do Gigante da Colina ao longo dos 90 minutos. Né? O Vasco teve 10 minutos jogando bem, não dominando também, mas jogando bem, né? Tendo as oportunidades interessantes. Mas aí o Flamengo começou a colocar as manguinhas de fora, né? Arregaçar as mangas, esquentar as mãos. Foi saindo o primeiro gol com o Eric Pulgar, saiu o segundo com o Gerson. Ayrton Lucas fez o terceiro no fim do primeiro tempo e Ayrton Lucas fez o quarto nos acréscimos, ainda no primeiro tempo. Aí, cara, ficou praticamente encaminhada a vitória, né? Muito difícil o Vasco reagir, muito difícil
o Vasco retomar a confiança depois que toma um gol. Isso vem sendo a tônica da equipe nesse Campeonato Brasileiro, assim, com muita margem, né? Se a gente for lembrar, quando tomou os 2 gols do Palmeiras no Maracanã, não conseguiu retomar a confiança do jogo, só não tomou mais porque o Abel tirou seus principais jogadores, né? Senão teria tomado a virada. O jogo contra o Fortaleza no Castelão, estava encaminhando um empate 0-0. Acaba tomando o gol, né, do Fortaleza e abaixa de novo o ritmo do jogo, o time fica cabisbaixo e acaba tomando o segundo gol. No São Paulo, no Morumbi, a mesma coisa, consegue um empate maravilhoso, acaba tomando o terceiro e depois toma o quarto na sequência. Então o Vasco vem muito mal, assim, de psicológico mesmo, muito mal das pernas, e vem pagando um pato cada vez mais no Campeonato Brasileiro e se afundando cada vez mais nessa tabela. O Vasco hoje é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E é perigoso porque o Vasco não está mostrando sinais de reação. Né? Se você espera assim, não, mas em casa o time vai jogar bem, não está jogando bem. Perdeu para o Bahia no São Januário, né, que eu acho que é o principal tropeço da equipe até aqui. Eu não obrigo o Vasco a ganhar do Flamengo, cara. Eu não vou analisar isso, eu não vou cobrar isso do Flamengo, do Vasco. Os momentos são muito diferentes. Né? Por mais que o Flamengo esteja numa crise, podemos dizer assim, a crise do Vasco é em letras garrafais, com neon, no outdoor de 2 Maracanãs, entendeu? É complicado, né? Comparar o momento, comparar elenco, comparar treinadores, né? Eu acho que tudo isso, dirigência. Mas é isso, meus queridos. Eu acho que o campeonato do Vasco não é o do Flamengo, né? Ganhar do Flamengo não ia mudar, acho que a vida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a equipe tem que começar a recobrar essa confiança, principalmente retomando a confiança depois que toma o gol. Né? Eu acho que o Vasco tem jogadores ofensivos muito interessantes, como Alex Teixeira, Pedro Raul, Puma Rodrigues, que fez um jogo muito interessante hoje. Mas precisam ter essa confiança para retomar mesmo o controle do jogo depois que acabam levando o gol. Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais a presença de vocês, de você que ficou aqui até o final do vídeo. Inclusive, se você ficou aqui até o final do vídeo, deixa aqui no comentário. Todaro, fiquei até o final, fiquei com você. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.